Mobilidade ou alongamento? O que devo fazer? Temos que entender primeiro o que é a mobilidade, o que envolve, quais tecidos estão ali, e o alongamento, quais são os sintomas que você vai apresentar para poder saber se deve alongar ou não. Então se inscreva aqui no canal e deixe o seu like. A mobilidade a gente já tem que diretamente entender que é proveniente da articulação, que é feita de um tecido ali maleável junto com um líquido. Quando a gente entende que a pessoa perde a capacidade dos movimentos mais amplos ou em determinados exercícios ela não consegue executar até o final do arco, automaticamente a gente desconfia que aquela articulação dela está mais rígida ou que tem uma capacidade menor de fazer o movimento completo. E aí sim entram os exercícios de mobilização da articulação. Então não confunda você alongar com mobilizar, porque o alongamento a gente vai falar, mas a mobilização é proveniente para articulação, então você tem que fazer com muito mais cautela, não deve fazer uma exigência tão forte como no alongamento, que nos permite mais disso. Então, quando você for fazer as mobilidades, já entenda que você está movimentando uma articulação sobre a outra e, naturalmente, se você quiser forçar mais do que o normal, você pode sim se machucar. Então, cuidado ao realizar a mobilidade. Para quem não entendeu muito bem, ficou uma coisa meio estranha de saber, eu vou mostrar na prática o que de fato é uma mobilidade e o que de fato é um alongamento. O alongamento, ele é proveniente da musculatura. Então, quando você tem a formação muscular, você tem no meio desse músculo um fio que chama fibra de elastina. Ela que permite de fato essa elasticidade muscular para poder você ter uma contração e um relaxamento e ao mesmo tempo, depois que tudo isso aconteceu, você ter uma proximidade ou não dessas fibras. Então o alongamento vai sempre trabalhar essa fibra de elastina que tem dentro da fibra muscular, que é totalmente diferente das técnicas que a gente utiliza para poder gerar movimentação da articulação. Então, quando a gente faz o alongamento, você tem movimentos amplos, que você pode ser um pouco mais agressivo no quesito de sentir mesmo que aquele músculo está sendo afastado, a origem e inserção, mas você tem uma sensibilidade maior na musculatura como um todo. E quando que eu uso a mobilidade? Quando que eu uso o alongamento? A mobilidade eu vou utilizar, claro que quando a gente testa os nossos pacientes aqui no consultório, já conseguimos identificar e falar qual que é a articulação certa que ele precisa mobilizar. Mas pensando de uma maneira global, é interessante você mobilizar sempre a articulação que você vai utilizar naquele treino. Então, por exemplo, eu vou treinar um agachamento, que eu sei que exige muito dessa movimentação global da coluna, mas eu sei que as vértebras precisam estar muito bem maleáveis para poder me proporcionar alguns encaixes para o agachamento. Então é super indicado fazer mobilidades de coluna para que as vértebras fiquem mais maleáveis e aí sim a musculatura ao redor consiga conectar e permitir que ela fique mais estável diante do agachamento. Então isso favorece, te traz performance. E quando fazer o alongamento? Por exemplo, em grandes exercícios multiarticulares, com várias articulações, por exemplo, o supino. Você precisa ter essa capacidade elástica do peito trabalhada previamente para poder conseguir manter as contrações mesmo diante de grandes amplitudes. Então, o alongamento ele vai te ajudar a ter mais performance por conta da capacidade da força e por conta da capacidade contrátil nessas angulações mais amplas. Por exemplo, um corredor. Geralmente as pessoas têm um estiramento do posterior da coxa quando estão correndo, justamente porque fica uma rotina mais de escritório e quando vai correr no final de semana vem com aquele gás, fazendo aquelas passadas longas das pernas. E aí o músculo não tem esse alongamento para poder realizar. E automaticamente, como está quente, ele meio que alonga por conta do calor, mas não por conta da fibra que permite. Então por isso que é super importante essa pessoa colocar um alongamento antes de fazer o treinamento para poder aí sim correr com uma movimentação melhor, fazer o supino com uma amplitude melhor. Antigamente acreditava-se que se você alongasse antes do treinamento seria ruim para o seu treino, para a sua performance, para a sua capacidade contrátil, porque todo mundo entendia que se alongasse as fibras musculares, você perderia essa capacidade de potência muscular. Mas hoje em dia já tem vários estudos mostrando que
em termos de em tempos, né? De 10 a 15 minutos depois de um alongamento bem intenso, você já tem totalmente o retorno da força. Então já caiu por terra esse lance de você alongar e perder força, ou que alongamento antes do treino é ruim. Por isso é super importante você manter mobilidades mais alongamentos. Porque se a sua mobilidade está em dia, automaticamente o músculo consegue ser mais alongado. E dentro dessa ordem, primeiro você mobiliza, depois você alonga. Porque se a articulação está rígida e você quiser alongar com grandes amplitudes, você vai impactar a articulação. Então, primeiro você permite que a articulação faça o movimento, depois você busca o alongamento máximo daquele músculo. Esse é o maior exemplo do que é mobilidade e do que é alongamento. Muitas pessoas fazem esse tipo de alongamento achando que é uma mobilidade de tornozelo. Mas na verdade você não está mobilizando a articulação do tornozelo. Você está afastando a musculatura do adutor. Então você está alongando o adutor. Claro que para você fazer isso, você movimenta o tornozelo. Mas mobilidade é quando você tem um ganho da capacidade de movimento da articulação. De que maneira que eu mudaria isso? Uma super band ou até mesmo uma toalha em casa. Você passa a toalha na linha do cadarço e você puxa o seu pé para trás à medida que você vai para frente. Ó, aqui sim você já está gerando uma movimentação, uma mobilidade maior do tornozelo. Por conta do fato que a faixa vai puxar o tornozelo para trás e você vai correr a tíbia para frente. Isso faz com que você ganhe um movimento para cima do pé. Então é muito importante você entender isso. Sempre que for ganhar mobilidade, precisa ter um ganho da capacidade articular. Esse que eu demonstrei agora é o melhor exemplo e muita gente erra. Aqui no canal tem diversos vídeos falando de mobilidade e alongamento na prática. Então continue assistindo os vídeos aqui no canal, deixe o seu like e se inscreva.